Boa noite. O Jornal da Câmara já está no ar e na edição de hoje você vai ver que o Poder Legislativo lamentou a perda do ex-vereador e jornalista Meirelles Duarte. Perdemos uma pessoa fantástica, mas fica para a história, fica o exemplo dele e principalmente o exemplo como vereador. Temos muito para seguir para chegarmos perto do legado que deixou Meirelles Duarte para Passo Fundo. Ronaldo Rosa assume liderança do governo. Agora vou intensificar ainda mais esse trabalho, porque terei também que levar esclarecimentos aos vereadores. São muitos projetos que chegam do Executivo na Câmara e que os parlamentares muitas vezes ficam com dúvidas ao se posicionar, porque não tem todas as informações. Gleison Consalter pede contratação de fisioterapeuta para a UBS do bairro Záquia. Atualmente já existe um profissional trabalhando, porém ele vai 2 vezes semanais, tá? E meio turno. Agora, no canal da comunidade. No último fim de semana, Passo Fundo perdeu Antônio Augusto Meirelles Duarte. O município decretou luto oficial de 3 dias e o Poder Legislativo prestou condolências à família do jornalista e ex-vereador. Fazer um minuto de silêncio a uma pessoa que tão bem falou, eu acho que não cabe, né? Então eu convido a todos para nós fazermos uma salva de palmas ao emérito vereador Antônio Augusto Meirelles Duarte. Uma vida toda dedicada à comunicação. Foi assim, a cada dia e a cada nova experiência, que Antônio Augusto Meirelles Duarte construiu sua trajetória na imprensa, no direito e na política. Foram 84 anos bem vividos, dedicados à profissão de jornalista que foi exercida com amor incondicional. No Legislativo, por diversas vezes, teve seu trabalho reconhecido, como em 2008, quando recebeu o título de vereador emérito e teve sua fotografia fixada na Galeria de Honra. O presidente Fernando Rigon, em nome da casa, prestou condolências à família e lembrou com carinho de Meirelles Duarte. Uma pessoa com uma vida brilhante, né? Acho que não pode ser uma passagem triste, uma pessoa que deixou um legado que ele deixou. E nós, vereadores, nós nos sentimos, eu como presidente da Câmara, me senti emocionado que a família escolheu fazer o velório aqui, né? Mostrando que ele tinha muito respeito, que ele tinha uma admiração pela política, né? 4 vezes vereador, 65 anos de comunicação, passou em todas as rádios, conseguiu ir para a TV e ter seu programa na TV também, mostrou que era uma pessoa moderna, uma pessoa dinâmica. Então, dificilmente nós teremos outro Meirelles Duarte, né? Porque era uma pessoa completa, né? Isso é importante. Então, perdemos uma pessoa fantástica, mas fica para a história, fica o exemplo dele e principalmente o exemplo como vereador. Temos muito para seguir para chegarmos perto do legado que deixou Meirelles Duarte para Passo Fundo. E na reportagem a seguir, você vai conhecer 2 sugestões que o vereador Gleison Consalter fez ao Poder Executivo. Na primeira indicação, o parlamentar pede que seja demarcado o estacionamento em torno da praça do Hospital de Clínicas. A ideia é garantir mais vagas, já que muitos veículos são estacionados de maneira incorreta. Essa é uma indicação que surgiu do nosso gabinete, é claro, em conversas com moradores daquela região, mas principalmente também com pacientes, não somente aqui da cidade de Passo Fundo, como também pacientes que vêm de fora, de outros municípios vizinhos aqui da nossa cidade, tendo observado que em outros pontos da nossa cidade já foram feitas essas demarcações no estacionamento da nossa cidade, e ali é um espaço amplo, onde circulam inúmeros veículos, então nada mais justo do que a gente demarcar esse estacionamento, que possibilita também o maior número de veículos, né, estacionados para aqueles fins próximos ao hospital da cidade. Não quer dizer que seja somente para fins de utilização do hospital, mas é o entorno como um todo. É uma praça muito movimentada, foi revitalizada alguns anos atrás, então
tem várias circulações de veículos e de pedestres também. Eu acho que é bem útil, bem agradável. A gente conversou com várias pessoas, como eu já citei anteriormente. Eu acho que visa, assim, beneficiar o fluxo, não somente o estacionamento, também como o andamento também daquele local com relação ao trânsito da nossa cidade. No outro documento, Gleison Consalter sugere que seja contratado em turno integral um fisioterapeuta para a UBS do bairro Záquia. Conforme o parlamentar, muitos pacientes têm dificuldades para o deslocamento. Assim como a primeira indicação, essa também nós escutamos moradores, principalmente do bairro Záquia, no que diz respeito à colocação de turno integral de um fisioterapeuta. Já deixo bem claro aqui que atualmente já existe um profissional trabalhando, porém ele vai 2 vezes semanais, tá? E meio turno. Então a gente sabe, tem outros pontos, mas mais distantes do bairro Záquia, temos na região central, então as pessoas daquela localidade têm que se deslocarem dos seus bairros para vir até o centro para a prática da fisioterapia, no caso que é o tema em pauta. Então nós sugerimos ao Poder Executivo Municipal que possa sim contratar um fisioterapeuta em turno integral, visando melhoria sim para aquelas pessoas, principalmente do bairro Záquia e daquela região, que possam usufruir desse atendimento com mais eficiência. O professor e escritor André Rossi Canals é o convidado de Sueli Froze no Literatura Local, que vai ao ar esta noite. Ele fala do livro As Cartas da Fazenda. Veja um trecho do programa. Um pai que trabalha demais, que não tem tempo de folga para cuidar do seu filho. Eu reputo esse romance como uma denúncia, sabe? Como uma denúncia de um problema social muito sério. Essa questão da análise da sociedade, né? Os movimentos que existem hoje na sociedade, a busca pela vida, a produção da vida, né? E de vez em quando parece que a vida foi se perdendo, né? Tanto na mãe quanto nos filhos, o jovem hoje, né? A observação que a gente vê das famílias hoje na periferia, né? Como professor de escola de periferia, essa observação que a gente vê, né? O sofrimento, né? Das famílias hoje, essa condição que é imposta pela sociedade, uma sociedade capitalista, né? A busca do dinheiro sempre, né? E o trabalhador, ele tem que trabalhar, tem que educar seus filhos, a questão da mulher dentro dessa sociedade, né? Eu quis mostrar isso, né? E buscar que o leitor faça uma reflexão, né? E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma entrevista com o novo líder do governo. Ronaldo Rosa assumiu a função oficialmente ontem. Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Desde 2013, a liderança do governo é exercida pelo vereador Alex Necker, mas ontem Ronaldo Rosa assumiu oficialmente a função.
A jornalista Ana Paula Koenemann conversou com o parlamentar sobre o desafio de ser o porta-voz do governo municipal na Casa do Povo. Boa noite, Paula. Eu já adianto que o vereador Ronaldo Rosa está muito honrado em assumir a liderança do governo na Câmara. Vereador Ronaldo, como o senhor recebeu a notícia? Já esperava esta indicação? Sim, recebemos naturalmente. Questão de alguns meses atrás, o vereador Alex Necker, que até então vinha exercendo a liderança do governo, saiu em férias e desde então houve uma indicação ao Legislativo do meu nome para ser o vice-líder do governo. Muitas conversas nas últimas semanas envolvendo questões políticas, envolvendo questões que o próprio vereador Alex também precisa nesse período de um tempo maior para se dedicar ao seu mandato. Importante lembrar que desde a primeira administração do prefeito Luciano, ele já vinha exercendo o papel de liderança, isso já se vão lá quase 5 anos, e o papel da liderança, ele acaba colocando muitas atribuições no vereador, que além de ter que cuidar do seu mandato, também tem que cuidar das questões do Executivo na Câmara e também nesse diálogo do Legislativo com a própria comunidade nos projetos referentes ao Executivo. Então, eu já esperava assim, né? Já havia sido sondada essa possibilidade tempos anterior, mas o tempo foi passando, o vereador Alex foi permanecendo, mas agora sim houve então esse desfecho. A gente, como você mesmo disse, a gente com muito orgulho e com muita honra assume essa missão, sabendo que é uma missão de muita responsabilidade. Podemos dizer, então, que certamente a responsabilidade de atuar, então, como líder aumenta, né, o seu trabalho aqui na Câmara e também a voz, né? O senhor, a partir de agora, então, passa a ser a voz do prefeito junto aos vereadores. Pois é, essa é uma questão importante. A gente, mesmo não sendo líder, sempre apoiei o vereador Alex nas suas ações, porque eu penso que o vereador, que é da base do governo, ele não precisa ser o líder para defender os projetos do Executivo, né? Uma vez que você faz parte de um grupo que apoia a administração, naturalmente você tem que estar por dentro dos projetos, tem que fazer esse diálogo e tem que apoiar as iniciativas do Executivo. E eu já vinha fazendo isso, agora vou intensificar ainda mais esse trabalho, porque terei também que levar esclarecimentos aos vereadores. São muitos projetos que chegam do Executivo na Câmara e que os parlamentares muitas vezes ficam com dúvidas ao se posicionar porque não tem todas as informações. E esse vai ser o meu papel, ir fazer aí a ponte entre o Executivo e o Legislativo, buscar as informações, tirar dúvida dos colegas parlamentares para que eles possam sim tomar as suas posições, tanto quanto as iniciativas do governo, como principalmente no momento das votações de projetos. Ronaldo, uma dúvida, então, de quem está nos assistindo em casa é se a sua postura, então, perante os colegas vereadores deve mudar, então, ao assumir esta nova função. Bom, eu espero que não. A gente sabe que o trabalho vai começar agora, recém estamos nos primeiros dias aí nessa nova função. Espero que não precise mudar a minha forma de ser, a minha forma de atuar aqui na Câmara. Sempre respeitei os colegas e pretendo continuar respeitando. Sempre tive bom relacionamento com todos os colegas e pretendo continuar tendo um bom relacionamento com todos os colegas. Sempre fui do diálogo com os colegas e espero que isso possa continuar. Claro que, imagino, por questões políticas, vem vindo aí um período delicado, né, que todos que estão nos assistindo sabem disso. Nós estamos num ano pré-eleitoral. As questões políticas, as discussões em termos políticos, elas devem se tornar mais quentes e mais acirradas no Legislativo e, por óbvio, né, que uma hora ou outra a gente talvez tenha que adotar uma postura diferente, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é continuar trabalhando com seriedade, com respeito a todos os colegas, me dedicando ao meu mandato, me dedicando à liderança do governo e poder fazer um diálogo franco, aberto, transparente, para que a gente possa, sim, ter os bons projetos aprovados aqui pela Câmara por todos os vereadores, independente de ser de situação ou de oposição. Sendo para o bem da cidade, tenho certeza que todos os vereadores irão colaborar. O senhor já conversou com o Poder Executivo sobre algumas demandas, então, que serão prioridades nesse segundo semestre? Terá algum tema polêmico aí até o fim do ano ou não? Bom, conversei sim com o prefeito Luciano recentemente. Ouvi da boca do prefeito que não deveremos ter projetos polêmicos aí até o final desse governo, dessa administração,
mas claro que um projeto ou outro, ele acaba sempre suscitando uma discussão maior. Eu não creio nem que chega a ser polêmica. Vão vir projetos, sim, que vão precisar ser discutidos, vão vir projetos que vão ter vereadores favoráveis, vereadores contrários, vão vir projetos que a população vai vir na Câmara se manifestar, mas eu não creio que será nada assim de tanta polêmica ou que possa gerar aí um desconforto, né, nessa relação do Executivo com o Legislativo. Nós temos projetos ligados a questão dos servidores municipais que devem vir para a Câmara, mexendo aí na questão de padrão de algumas categorias. Esse é um projeto que pode sim causar uma discussão aqui no Legislativo, porque quem não é contemplado sempre vai se posicionar contrário, não vai ficar satisfeito de ver uma categoria, às vezes, talvez tendo um avanço e outra categoria ficando para trás, mas essas são coisas que a gente tem que aqui com muita tranquilidade discutir. Tem projetos, sim, relacionados também à questão dos próprios impostos, né, que a gente sabe que o projeto mais recente que causou polêmica aqui no Legislativo foi a questão da adequação da planta de valores do IPTU. Deve vir projeto nessa área também para o Legislativo, mas é importante frisar que nenhum projeto que venha a partir deste momento será agora para a administração do prefeito Luciano. O gestor, obrigatoriamente, por apontamentos do Tribunal de Contas, também por ter que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que fazer o seu papel, não pode se eximir. Então o prefeito é obrigado a encaminhar alguns projetos para a Câmara que vai ajeitar a prefeitura, organizar algumas situações na prefeitura para um próximo governo que a gente ainda nem sabe quem vai ser o prefeito. Então o prefeito de agora já tem que pensar no próximo governo, porque muda o gestor, mas a prefeitura ela continua. Então devem projetos também relacionados a essa área, mas que não deverão ser coisas tão polêmicas. E ainda também temos projetos relacionados à questão de financiamentos que o município deve fazer junto a órgãos do governo federal para poder fazer mais investimentos aqui na nossa cidade. Então são alguns projetos, algumas áreas que eu tenho certeza que vão vir projetos, mas que serão discussões saudáveis aqui no Legislativo. E quanto aos pedidos de providências, alguns vereadores eles reclamam da demora, então, nas respostas por parte do Poder Executivo. O que o senhor teria a dizer em relação a isso? Existe a possibilidade de tentar agilizar essas respostas, enfim, o andamento desses pedidos? Sim, quero me colocar e vou conversar individualmente com cada um dos colegas, porque vou me colocar à disposição para fazer esse papel. Acho que essa é uma das funções do líder de governo, se tiver pedidos de providências ou pedido de informações que estejam demorando a ser executados ou que os vereadores estejam demorando a receber as respostas, nós vamos sim cobrar das secretarias competentes, porque tem tanto a lei orgânica do município como o próprio regimento interno da Câmara estabelece lá os prazos, né, que são prazos regimentais que o Executivo tem que cumprir para responder os vereadores. E assim como a gente quer que o Legislativo respeite o Executivo, a gente também vai cobrar respeito do Executivo com relação ao Legislativo. Por isso, vamos sim trabalhar junto aos colegas, vou me colocar à disposição para pessoalmente agilizar essas respostas, que a gente possa melhorar, então, essa relação entre Executivo e Legislativo no que se refere, então, à troca de informações. Para encerrar, suas expectativas, então, ao encarar este novo desafio? Nós estamos tranquilos, estamos orgulhosos de poder representar aqui o Executivo na Câmara de Vereadores, porque a gente sabe que o prefeito Luciano, por exemplo, está no seu segundo mandato. Fez um primeiro mandato que a cidade aprovou de uma forma incondicional, né? As próprias eleições mostraram isso. Agora, num segundo semestre, muitos reflexos da crise econômica do país, as dificuldades são maiores, mas muita coisa boa está acontecendo e muita coisa boa vai acontecer ainda nesse 1 ano e meio que falta. Então, eu tenho orgulho, né, de representar um governo que fez tanto pela nossa cidade e que ainda vai fazer. Mas, claro que a gente fica, né, com uma expectativa de também poder adequar, porque também estamos aqui na Câmara com um mandato, meu mandato de vereador está sendo um mandato muito produtivo, de muito trabalho, bastante trabalho mesmo, e agora mais essa atribuição. Então, quer dizer, mais trabalho ainda, mas eu tenho certeza que vamos dar conta do recado. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada, então, pela sua participação. Eu que agradeço. E nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Veja agora o que disse o vereador Alex Necker. O pronunciamento que você vai acompanhar aconteceu na sessão plenária de ontem. Tenho a certeza, e também me dirijo aos vereadores de oposição para agradecer, que independente do resultado dos projetos que foram votados nessa casa, o diálogo ele foi fraterno e verdadeiro. Construímos muitas coisas positivas. Recebemos críticas que muitas vezes nos auxiliaram a melhorar aquilo que vinha
e estava sendo encaminhado na Câmara. E a partir do vereador Pedro Danelli, que me antecedeu na liderança, a partir da decisão do prefeito municipal, que da mesma forma como me conduziu à liderança na sua ausência, aquele momento por problemas de saúde, nesse momento, em virtude de um conjunto de contextos, inclusive até do próprio trabalho que vem sendo construído aqui na Câmara de Vereadores, achou por bem fazer a mudança na liderança do governo e queria, vereador Ronaldo, lhe parabenizar pela função que Vossa Excelência assume, dizer que tenha na minha pessoa e no PCdoB um vereador e um partido aliado. Nós estaremos junto com Vossa Excelência na construção e nos encaminhamentos do governo, permanecemos na base do governo, agradecemos a confiança de todos que durante esse período se somaram conosco na defesa das ações do governo. Acreditamos que a Câmara de Vereadores, vereador Rufa e vereador Tchequinho, contribuem muito para os avanços que a cidade vem tendo. E da minha parte, vereador Ronaldo, lhe desejo sucesso na missão. Para assistir o discurso completo do vereador Alex Necker e também os outros pronunciamentos durante a sessão plenária, fique conosco. A reapresentação vai ao ar logo após o bloco de intervalos. Uma boa noite e até amanhã.